cada situação, cada momento da nossa vida, todos os dias, nós temos essa possibilidade de observar a si próprio. É um saboroso e eficiente exercício que nos cura, que nos traz, revela a grande virada de chave. Nada é em vão. Tudo tem um propósito mais profundo. Tudo tem uma simbologia. Tudo tem uma coerência dos fatos. O fato que efetivamente se manifesta, acontece agora, ele não está acontecendo agora, ele está se manifestando agora. Mas, naturalmente, já havia e há uma coerência prévia antes. Tudo é construído num plano invisível, de acordo com o nosso campo de energia. E naturalmente, os fatos acontecem naturalmente, de acordo com as nossas escolhas. Cada escolha, cada caminho, cada decisão que eu tomo, que você toma, vai nos direcionar e nos colocar em uma situação X. E é muito interessante quando você se torna o auto-observador. Você se observar, não ser somente aquela pessoa que reage diante da situação, não é somente reagir, e sim se perceber diante de um fato. Qual é a emoção que vem daquilo que está sendo mostrado, revelado aos meus olhos? Como eu reajo? Como que você reage? Quando você observa esta emoção, o que essa emoção está querendo me dizer? Da onde que ela surge? Da onde que ela surgiu? Essa reação, essa emoção que surge agora, ela não é de agora. Ela está se manifestando agora, de acordo com a coerência dos fatos. E aí um ponto interessante, daquilo que eu vou experimentando e que eu carinhosamente compartilho com todos, porque eu acredito que esse conhecimento autêntico, vivenciado, testemunhal, que eu experimento comigo, é válido, é interessante, é útil para outras pessoas. Porque aqui, esse caso, esse entendimento não é somente meu. Com certeza há outras pessoas que passam pela mesma situação. E através da minha vivência, aqui escrito, se torna um conhecimento autêntico. Aquilo que eu vivenciei, daquilo que eu experimento, daquilo que eu sinto, a emoção que eu sinto, que muito provável é a mesma emoção que você sente. Então, a coerência dos fatos não é somente unicamente da minha vida, e sim, é uma coerência comum, mais natural que pode ser. Mas a grande virada de chave é se tornar incomum. Se tornar incomum é se tornar autêntico. E como que você se torna autêntico de si mesmo, de si mesma? A partir do momento em que você exercita essa prática de se auto-observar. Então, muitas vezes, em algumas situações, acontece de estar uma calmaria, um silêncio, e muitas vezes nós evitamos o silêncio. E um aspecto interessante, diante daquele momento de calmaria, está tudo calmo. Por que que eu fico ansioso? Por que que gera uma ansiedade? E aí eu fui observando, me ouvindo, o que isso quer dizer, o que quer me mostrar. Não é agora. Esta ansiedade que surge tem um sentido.
Não é somente tomar o remédio e ficar calmo. Isso atenua, mas não elimina a causa raiz. Qual é a causa raiz dessa ansiedade quando está no momento de calmaria, de tranquilidade, de paz? Vem a paz se revela, mas surge a emoção da ansiedade. Então, falando um pouco da minha história, que pode ser também parecida com a história sua. Muitas vezes, eu na minha infância, ao brincar, eu era reprimido. Muitas vezes até apanhava. Aquela fase da criança que brinca com tudo e é espontânea, é autêntica, está descobrindo o mundo, mas por um tipo de educação eu era reprimido. Muitas vezes eu até apanhava por estar fazendo algo excedente. Muito bem. E como resultado, eu ficava emburrado. Veio essa memória, essa lembrança de ficar emburrado no canto, não querer falar com ninguém. Ficava no canto sozinho, reprimido, com raiva. Olha, interessante, porque eu queria me divertir. Eu era uma criança de 6, 7 anos. Então vamos lá. Com esta memória, com esta emoção, hoje, agora, nesse momento, em um momento de calmaria, de paz e de silêncio externo, há uma interpretação de que algo está errado. Por quê? Simbologia. Eu ia brincar, eu brincava e era reprimido. Ou seja, o brincar é espontâneo, é a paz, é a alegria, é a liberdade. Paz, silêncio, a calmaria no presente, é isto, é a liberdade. Opa, mas é como se disparasse um gatilho. Opa, se está em paz, fique esperto, tome cuidado que logo mais vai acontecer algo pior. Como se fosse, essa ansiedade é uma emoção, de uma previsão de que estar calmo é perigoso. Uma associação, um reflexo de um condicionamento na infância, que isso não se manifestava claramente para mim, mas a partir do momento em que eu me observei, eu permiti essa emoção. O que está acontecendo? E ao acolher essa emoção no silêncio, você vai se reencontrando com uma cena ou algo que simboliza efetivamente. Muito bem, é que eu chamei de o paradoxo da calmaria. A calmaria é reflexo, passava a impressão, a calmaria era sinal de que algo pior iria acontecer. Então, o próprio sistema, ele já entendia isso como sendo algo vai acontecer de errado. Estar inquieto, a inquietação sob a ótica da inteligência emocional é uma reação de defesa. Então, surge a ansiedade, esperando o pior, mas não vai acontecer o pior. É um condicionamento passado. Por isso que é importantíssimo estar em estado de presença. Independentemente do que você esteja fazendo e você percebe a situação e percebe a emoção que aflora, você começa a entender. Não adianta fugir dessa emoção. Essa emoção é uma placa indicando aqui precisa ser olhado com carinho. E aí, quando você olha com carinho esta emoção, quando você olha a sua emoção, a sua história com emoção, você vai descobrindo de verdade o que é o amor. Amor próprio, o amor autêntico.
Ok. Ou seja, a ansiedade que surge é uma agitação mental para se sentir seguro. Então, naturalmente, o sistema deixa eu criar uma ansiedade, porque a ansiedade é igual lá do passado. Opa, mas aí você toma as rédeas da sua vida. Você acolheu a sua emoção, você se emocionou, uma emoção que você se emociona ao relembrar desse fato, de vir a imagem minha brincando na infância, sendo reprimido. Um tipo de educação que eu tive. Mas não é eu dar a culpa ou culpar as pessoas que me educaram. O que eu faço com aquilo que aconteceu comigo? Eu me mantenho nesse papel e eu culpo eles? Não. Tudo segue uma coerência dos fatos para que nós possamos evoluir. E os fatos se repetem no momento presente, a emoção surge, eu estou atento, eu me auto-observo, eu não reajo para fora, eu não sou um impulso, uma reação, eu observo a mim mesmo, o que essa emoção está me ensinando. Então, o descanso e a paz são parte do processo e não sinal de estagnação. Ou seja, o momento presente de paz, de calmaria, neste momento presente, simboliza que está tudo bem, estar em paz. O externo se apresenta em paz. O momento presente é para que a gente transcenda, para que a gente saia desse condicionamento, dessa condição de vida de estar ansioso, em dar resultado, em esperar uma punição. Não. O silêncio, a paz, o equilíbrio deste momento presente, reforço, o que importa é agora. Não importa daqui a meia hora, não importa segunda-feira, não importa amanhã, sábado. O que importa é somente agora. É um tempo atemporal. O único tempo que existe efetivamente é agora. Esse momento que eu estou fazendo essa filmagem. E não daqui a meia hora. A inquietação que se revela da situação no momento presente é que agora sim posso me sentir tranquilo. Alguns pontos interessantes. A calmaria como um instrumento de desapego. Esse momento presente calmo é um instrumento de desapego. Por quê? Lá na infância, naturalmente, mesmo criança, inconscientemente, havia a liberdade, criou o condicionamento. A mente repetia e eu não me dava conta. A realidade vai repetindo até que eu pare, perceba, saia do automático, me observe. E com isso, esse momento presente, ele dá esse presente, ele me presenteia com o desapego, desapegar dessa crença, desapegar desta emoção. Não precisa mais ficar com expectativa de que algo vai acontecer de negativo. Então, desapego de controlar o externo, desapegar de controlar aquilo que nós equivocadamente chamamos de destino, e não é destino, é uma coerência dos fatos, como eu disse. Em função da memória, sol antes da tempestade. O sol antes da tempestade criou inconscientemente essa emoção. Vem o sol, daqui a pouco vem a tempestade. Então eu já fico esperando essa tempestade. E não tem mais essa necessidade. Tá tudo bem. Desapega dessa construção. Se lapida.
se solta, se liberta. Ok, desapego da limitação. O externo é o reflexo do interior, ou seja, se a situação está em paz, em calmaria, é porque tudo é de dentro para fora. Então, o externo é o reflexo do que acontece aqui dentro. Mas o condicionamento, o falso eu, me colocava como sendo algo ruim. E é claro que a paz, a calmaria desse momento presente é fantástico. Mas o falso eu fala: não, 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 não. Olha, fique esperto que vem alguma coisa. Fique esperto. E aí criava a ansiedade. Se nós somos a fonte, ou seja, tudo se origina de mim, e se há o equilíbrio, a paz, a harmonia externa, existe aqui também, internamente. O que cabe a cada um de nós, ao se auto-observar e fazer esse processo natural e maravilhoso, você se equaliza, você se alinha. Não mais a emoção do passado, não mais a emoção do futuro, prevendo algo diferente. Você vive somente no agora. Quando você vive somente no agora, você está em equilíbrio com quem você é em essência. E aí essa inspiração, esse entendimento se manifesta. Uma frase, vem um pensamento, vem uma instrução natural. E aí quando você, estando atento, você vai observar isso, você vai ouvir isso. A mente vai dizer: não, 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 isso é besteira, isso aí, esquece. A mente é lógica, ela é racional. Não, isso não existe. Não, mas quando você está em consciência, você está consciente, você enxerga muito mais além. E quando você enxerga muito mais além, você compreende, você se entende, você cura aquela emoção que você nem mais lembrava. Mas a própria psicologia ensina, independentemente da idade que nós temos, adultos, muitos de nós repetimos muitos padrões da infância. Só que nós não percebemos, nós não damos conta. Por quê? Porque nós estamos no automático. Mas quando você está em estado de presença, você começa a observar. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas não gostam do silêncio. Mas o silêncio é a porta estreita. É a sua conexão com a sua emoção e a conexão com o que há de mais elevado dentro de você. Então, com esse entendimento, com essa clareza, com essa percepção que eu estou aqui passando para vocês, é importante reforçar o princípio da correspondência, do hermetismo. O que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. Opa! Então, portanto, a emoção da inquietação não é real, é ilusória. É o falso eu, é a mente, é a voz da mente que tenta te arrastar, te colocar de volta nesse condicionamento. Por quê? Esse condicionamento, apesar de ter o sofrimento, é confortável. Mas aquilo que nos é agora confortável não nos evolui, não transforma. Não é somente afirmar: eu estou ansioso, eu estou com ansiedade. Por que esta ansiedade? Eu sou assim mesmo. Não, nós não somos em essência ansiosos. Nós não somos em essência com essa questão, com esse campo
energético da ansiedade, da expectativa. Nós somos calmos, tal qual o momento presente está se manifestando. E aí você começa a fechar o entendimento, a concluir com consciência alguns passos. A grande virada de chave é, ou são, permitir que a emoção da ansiedade ou da inquietação surja, sem contê-la. Se permita. O ponto 2, talvez seja até o primeiro ponto, se auto-observar. Se observe. Sinta essa emoção. Ser observador com consciência não é ser racional, não é lógica. A consciência, ela não é lógica, ela é entendimento, ela é clareza, que traz a revelação, que traz um novo direcionamento. A consciência é uma interpretação não mais limitada ao condicionamento. A consciência é ilimitada, ou seja, quanto mais eu aprofundar nessa questão, com certeza eu vou encontrar outras novas respostas, outros novos significados, e tudo isso vai trazendo, vai revelando a verdade. A verdade não é se manter ansioso. A verdade não é assumir um papel de ansiedade natural, porque a vida é assim. Não. Isso é condição de vida. Eu sou ansioso, eu estou me limitando a algo. Está errado. O que está errado? É o seu exercício, assim como eu fiz, de buscar a causa raiz em você, através do silêncio, através de todo esse processo. Vale a pena entender que a calmaria é segura. A calmaria, a paz, que nós tanto evitamos, o silêncio, é seguro. É seguro. Não precisa mais ficar ansioso. Não precisa gerar mais expectativa. Não há necessidade de se preocupar. Viva somente o agora. O agora não é limitado. O agora, quando se está em estado de presença, ele é ilimitado. O momento agora, ele é atemporal. Ele sempre existe. É o único tempo que existe. Um outro ponto. A inquietação era apenas uma simbologia de uma criança assustada, que ia lá brincar e era reprimida. E aí eu estava assustado. Não preciso mais estar e me manter assustado. Não há perigo no silêncio. Não há perigo na paz. Pelo contrário, é ilógico, não tem cabimento. Mas a vida, a coerência dos fatos, vai nos direcionando para encontrar essa resposta aqui dentro, não lá fora. E nós, muitas vezes, teimamos, fugimos, nos distraímos lá fora. E estamos, depende de cada um, perdendo a oportunidade de nos curar, olhando para dentro. Jung falava isso. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta, se cura, encontra os seus tesouros, encontra a sua energia sagrada. E ao encontrar essa energia sagrada através de uma autenticidade da sua história, assim como a minha, você vai encontrar o seu tesouro, você vai encontrar a sua paz interior, a sua autonomia, a sua liberdade mais autêntica. Não é a liberdade falada, expressada, é a liberdade de alma. É o desejo de alma que cada vez mais se revela.
Abre espaço para o eu verdadeiro, o seu eu verdadeiro, quem você realmente é. E é por isso que você exala essa energia de você conseguiu, você é vitorioso, vitoriosa, porque você conseguiu fazer esse procedimento, esse processo interior em se acolher, em ser vulnerável. Quanto mais a gente resiste, mais sofremos. Quanto mais desapego, quanto mais soltamos, permitimos desapego das crenças, desapego das teimosias. E é então sobre isso. Você abre espaço para o seu eu verdadeiro e você faz uma nova construção de dentro para fora. Por isso que é sensacional esse exercício de autoconhecimento, de se permitir ser vulnerável, de ser e se sentir sensibilidade sutil, serenidade, a transparência, amor que se revela, amor que se manifesta. E com isso é mais uma página da sua vida, do seu livro sagrado, que agora sai de uma condição e vai agora para a vida como realmente ela é, maravilhosa, dadivosa, majestosa, divina, e que você e eu, todos nós somos merecedores. É um exercício maravilhoso que, como sempre, eu gosto de compartilhar com todos. Eu agradeço a atenção de todos. Sinta-se à vontade em deixar os seus comentários, dúvidas. Deixe o seu like nesse vídeo. E é claro, deixe o convite. Caso você queira, se sinta à vontade, envie esse vídeo para outra pessoa, para alguém que você acredita que essas palavras, que esta compreensão que eu vivenciei possa ser útil para essa pessoa. É sobre isso.